Engajamento na sala de aula. O que a gente, professor, pode fazer para que os alunos estejam mais engajados nas nossas aulas? Olá, meu nome é Maria Risa, seu canal do EduCanvas, não deixe de ficar até o final do vídeo, porque aqui a gente dá dicas reais de coisas que a gente realmente faz em sala de aula. Dá um like aqui, compartilha e ativa o sininho para você saber toda vez que tiver um vídeo novo. Bem, existem algumas dicas muito importantes para os alunos ficarem engajados em sala de aula, e eu vou começar aqui e vou terminar com a mais importante. Vou deixar o melhor para o final, fica aí, porque a última é a mais importante, eu preciso explicar ela com calma. Então vamos lá. Primeiro, uma coisa muito importante, é tudo importante, né, Marília? O vocabulário não está tão extenso assim. Enfim, a gente sabe que a gente precisa que o aluno participe da aula. Alunos passivos têm mais facilidade de ficar menos engajados. Não que isso não aconteça, às vezes a gente está muito afim de aprender um conteúdo e para a gente faz muito sentido 2 horas de aula expositiva e a gente fica ali, pô, felizão, mas esse cara já está automotivado, né? Ele não é o seu público agora aqui. O público aqui são os alunos que não estão lá já motivados, você quer motivá-los, certo? E um primeiro ponto importante é a participação. Então, utilize recursos em que esses alunos vão participar das aulas, né? Tem vários vídeos aqui no canal do EduCanvas mesmo, Mentimeter, Kahoot, o outro Kahoot que é de graça, que eu esqueci o nome, vou colocar aqui o link, Flickrs, vídeos de dinâmicas diferenciadas. E aí, tem uma questão muito interessante quando eu falo de uso de ferramentas, que todo mundo fala assim, então tá bom, vou usar isso lá na aula de revisão, vou usar isso no primeiro dia de aula, vou usar no último dia de aula e tal, né? É complicado isso, porque o engajamento ele tem que acontecer todas as aulas. Você vai fazer um negócio super diferente, mó legal no primeiro dia de aula e no último dia de aula. No meio, você vai pedir ele para ficar quieto te ouvindo falar? Não, faz de uma maneira toda a aula. Então, se você quiser ir mudando aos poucos, você pode colocar, por exemplo, no final da aula um sorteio. Você vai pedir para alguém da turma ir lá na frente e explicar o que teve na aula. Gente, isso é muito legal. Os alunos começam a rir, começam a participar. Só isso aí já dá uma diferença. Então, esse é um exemplo pequeno de como se pode gerar ali a participação dos alunos na aula. Eles precisam participar, interagir. Outra coisa importante é estar sempre mudando as estratégias. Sim, cada turma é de um jeito, e todo ano muda, e todo semestre muda, e tudo muda o tempo todo, e você precisa ser fluido nisso. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Às vezes uma estratégia muito legal funcionou com uma turma e não vai funcionar com a outra, e tudo bem, esse é o processo de aprendizagem. Essa é uma das belezas de ser professor, que você vai trabalhando com gerações diferentes, você vai tendo a oportunidade de ver o mesmo conteúdo de formas diferentes, né? Isso é muito legal. A outra dica eu acho que eu já falei, que é adaptar as aulas aos alunos e não a você ou ao sistema, né? Que é você pegar uma turma que tem muita dificuldade, você ignorar a dificuldade deles e continuar se preocupando ali com o burocrático. Isso dificulta muito o engajamento. Pensa só, imagine você ser obrigado a assistir tantos tempos de uma aula todo dia em que você não entende nada. E o seu professor também sabe que você não entende nada e tá tudo bem, porque todo mundo fala que é normal não entender nada. É complicado. A gente tem que tentar mudar um pouquinho isso. Não estou jogando a culpa pra ninguém, nem falando que a culpa é minha também passo por isso todo dia, o tempo todo que eu entro em sala de aula, eu tenho essa angústia que a gente, professor, tem o tempo todo. Mas a gente tem que cair na real, digamos assim, né? Falando assim, e adaptar as aulas à turma. Mas os alunos mudaram muito, é muito diferente. Então muda a aula, né? Vai ter que ser, não tem jeito. Então, pensa a sua aula para os seus alunos. Outra coisa muito importante é que para o aluno te ouvir, ele precisa se sentir ouvido. Então, toda vez que você for atender um aluno, olha para ele, olha nos olhos, para um pouquinho, entendeu? Foca, escuta o que ele está dizendo, fala, tá, entendi seu ponto de vista, apresenta outro ponto de vista, então apresenta um jeito de resolver o problema. Presta atenção naquele ser humano que está com você ali, isso é muito legal, porque quando você precisar que ele preste atenção em você, ele vai fazer, porque você fez com ele, provavelmente, né? E por último, o que eu acho mais importante é a tal da legitimidade. Muita gente fala que os alunos aprendem se eles tiverem... E por último, mais importante, é a tal da legitimidade. É importante que o aluno acredite que o que ele está aprendendo ali faz sentido aprender aquilo.
E aí, cuidado, eu não estou dizendo que o seu conteúdo tem que ser aplicável à vida real desse aluno o tempo inteiro. Não, porque eu sou a favor da alfabetização científica. Eu sei que na escola tem que ter um momento de alfabetização científica. E nem sempre esse processo está vinculado a uma rotina específica dentro de um tipo de aluno, dentro de uma sala de aula e tal, né? Às vezes a gente não consegue. Eu falo isso porque eu sou, por exemplo, professora de matemática, eu dou aula de geometria analítica. E aí a galera fala, vamos usar a geometria analítica para calcular a distância de 2 pontos como se fosse 2 pontos da cidade. Isso não é uma aplicação real, isso é uma aplicação forçada, porque ele não vai fazer isso na vida real. Então eu acho muito melhor você apresentar para ele a importância daquele conhecimento dentro do contexto histórico, humano que a gente tem, para ele se sentir parte de uma sociedade. Fala, cara, você tem que aprender isso, você faz parte dessa sociedade, você é um cidadão, você precisa saber tudo que a gente já sabe sobre esse conteúdo para que você consiga avançar daqui para frente, né? Então, essa relação de conversa com os alunos é o que pode levar ele a sentir ali a legitimidade ou se sentir acreditar que ele pode produzir significado na sua aula. Acho que é isso. Eu fico mudando as palavras aqui porque eu fico pensando enquanto estou falando. E é verdade. A gente precisa criar um jeito em que para o aluno é legítimo que ele está aprendendo ali. Isso quando eu falo, estou falando marilhês aqui, sem, né? Não é sempre que o que eu estou trabalhando na sala de aula vai ter relação direta com o cotidiano do aluno. Às vezes, ele precisa abstrair. E a gente, para evoluir, a gente precisa aprender coisas que a gente não é bom, né? Então, às vezes, é muito legal quando esse aluno, por exemplo, entra em contato com a matemática pura, com um estudo antropológico maneiro de algum momento, de alguma coisa, com uma parte da história que faça muito sentido, que ele nem imaginava, que daqui, daqui a muito tempo pode fazer muito sentido para a vida dele, igual a Revolução Francesa faz sentido para o Oz. Tô brincando, faz sentido para todo mundo. Mas é uma piada interna aí, você que acompanha as lives do Canvas sabe, né? Bem, então é importante criar ali no aluno aquela vontade de estudar. Eu sei que ninguém cria vontade em ninguém, mas eu estou dizendo que criar um engajamento ali, fazer com que ele sinta vontade de aprender, não está só ligado a uma aula contextualizada. E às vezes uma aula com contextualização forçada pode até atrapalhar o processo. Então, se o seu conteúdo, eu tenho que trabalhar, mas isso aqui está no meu currículo, eu vou trabalhar isso aqui, eu quero, eu acredito, acho que é importante, e não é contextualizado com a vida dele, então eu preciso criar ali um contexto para aquele tema, um contexto que não necessariamente é uma contextualização forçada, é um contexto de aprendizagem que gera naquele cara uma vontade de aprender aquilo ali. E esse aprendizado em específico não necessariamente tem que estar aplicado a alguma coisa. Se você quer mais vídeos sobre isso, são sobre engajamento e coisas que a gente acha importante ali na sala de aula, comenta aqui, deixa seu comentário o que você achou das alfinetadas que eu dei aqui no vídeo, compartilhe com quem você acha que está precisando, que gosta de discutir essas coisas da educação, assim como a gente do Educanvas. Dá um like aqui no vídeo, não deixa de ativar o sininho para você saber toda vez que tiver um vídeo novo. Um abraço e até a próxima.